Abram as suas Bíblias comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 2. Meus irmãos, antes de lermos, eu quero compartilhar com os irmãos a felicidade do meu coração em poder ter conseguido em 5 sextas-feiras, finalizar todo o ensino sobre a Reforma Protestante. Finalizamos no dia 1º, né, pastor? No dia 1º finalizamos, um dia após a comemoração da Reforma Protestante. E com a graça de Deus, o primeiro culto de ensino na quarta-feira, pós a finalização do ensino de sexta. Não era eu quem ia pregar hoje, estamos sendo encaixados na vaga, né, pastor? E Deus me deu a oportunidade de poder falar com os irmãos nessa data, e eu estou muito feliz porque isso aconteceu, porque nós podemos fazer uma síntese para fechar esse tema sobre Reforma Protestante e falarmos sobre os 5 solas. E mais uma vez eu vou falar com a igreja sobre a Reforma Protestante. Então você que não conseguiu estar nos estudos, eu sei que é difícil, sexta-feira é um dia complicado, para a gente também. Tiveram dias que a gente chegou aqui no momento de começar, foi bastante puxado, mas para a glória de Deus, nós temos a oportunidade de fazer uma síntese aqui de tudo aquilo que estudamos, que vimos às sextas-feiras, e eu queria falar sobre o principal sola, que no meu coração é um dos que bate mais forte. Era um dos que eu menos gostava até eu começar a estudar sobre a Reforma Protestante, e hoje é o que mais fala comigo, e é o que eu acredito que vai falar com a gente nessa noite, para a glória de Deus, amém? Que nós vamos falar sobre somente a graça. O tema da mensagem é sola gratia, que nós vamos destrinchar aí um pouquinho mais durante a noite sobre esse tema, amém? Então, amém. Vamos ler. A base de hoje, o texto referência, está em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 10, amém? E diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre um contexto histórico muito importante para o atual momento da nossa igreja, tá? Eu acredito que nem todos os protestantes, os tidos como evangélicos, conhecem a sua história, de onde viemos, por que somos tidos como os evangélicos, por que nós somos protestantes, da onde vimos, por que rompemos com a igreja romana, por que estamos aqui hoje, por que nós não somos adeptos a símbolos, por que nós não somos adeptos a muitas imagens, por que nós somos diferentes da igreja tradicional, da igreja que sempre esteve, né? Não é assim que nós ouvimos? E nós vamos discorrer um pouco. Cristo, quando Ele vem,
ele anda na terra, próprio Deus, segundo está escrito em Filipenses capítulo 2, ele abre mão da sua glória, ele vem como homem, ele anda conosco, ele caminha, ele aprende, ele cresce, ele dá trabalho como um adolescente, depois ele começa seu ministério a partir dos seus 30 anos de idade, é batizado, ele realiza milagres, prodígios, maravilhas, ressuscita mortos, encontra com mulheres que não poderiam ter sido encontradas porque eram de etnias diferentes, quebrou protocolos, tocou e curou pessoas no dia do sábado, que não poderia ser tocado, que não poderia ser criado, não poderia haver milagres, não poderia haver esforço físico no sábado do judeu. Jesus vem como judeu e ele quebra tudo isso. Jesus, ele toca nas pessoas e as pessoas eram curadas. Jesus, ele toca nos mortos e os mortos são ressurretos. Cristo dá palavra de ordem e Lázaro sai de dentro da sua tumba depois de dias morto. Ele levanta e sai para fora. Cristo manda a tempestade acalmar. Ele pega 2 pães, 5 peixes. 5 peixes e 2 pães. Não, tá certo. 5 pães e 2 peixes e ele alimenta mais de 5.000 pessoas, tirando as mulheres e as crianças. Ou seja, o ministério de Jesus é um ministério a qual Cristo veio fazendo milagres, ele se provou ser Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus, ele se coloca numa cruz, ele se entrega, ninguém tira a sua vida porque ninguém tem esse poder, ele se entregou por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, para poder remir e salvar. Lá em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele foi pelo mundo, não foi por nós apenas, igreja, ele foi por aquele que se perde, ele foi por aquele que está nas drogas, aquele que está caído, aquele que está abandonado, foi pela viúva, foi pelo órfão. Ele veio dizer para o órfão: avise para os órfãos que eu sou pai. Ele veio dizer para a viúva, avisa para a viúva que eu sou o consolo. Ele veio dizer para o filho: ei filho, honre seu pai. Pai, respeite os limites do seu filho. Ele nos deu um ensinamento nessa terra. Só que os homens crucificaram Deus. Os homens não entenderam Jesus na sua mensagem principal e mataram nosso Senhor. Penduraram numa cruz, fazendo sangrar e enfermar até que ele morresse. Mas de forma nenhuma mataram Deus. Eles mataram Jesus homem. Eles crucificaram nosso mestre, mas por um plano soberano de Deus, para que nós tenhamos vida. Amém? Nada foge do controle de Deus. E Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, Cristo nos deu uma grande comissão, pedindo para que a gente vá e pregue o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos não para nós, mas discípulos para Ele. Os discípulos são de Jesus Cristo, mas que nós pudéssemos evangelizar, pregar o evangelho. E a Bíblia diz no livro de Atos que Deus acrescentava à igreja, o Espírito Santo acrescentava à igreja aquelas pessoas que haviam de ser salvas. Então a igreja pregava, o Espírito entrava, convencia a pessoa e a pessoa se achegava dentro da igreja. Amém? Nosso papel é ministrar, nosso papel é pregar o evangelho. E Cristo, com o seu poder, o Espírito Santo, ele convence o ser humano da morte, do pecado, do juízo, de tudo aquilo que há de vir sobre a nossa humanidade. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, ele é atual, ele é para hoje, e ele vem nos consolando e nos mostrando os nossos erros e os nossos acertos e nos formando a imagem de Cristo. Amém? Esse foi o ministério de Jesus. Quando ele sobe aos céus, ele pede lá em João capítulo 14 para que o Pai mandasse um homos, um igual a ele. Ele fala: eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei um homos, eu vos enviarei um igual a mim, do mesmo gênero, da mesma essência, com o mesmo poder. Eu vos mandarei o Espírito Santo, Consolador, que estará junto com você. Um igual a Deus. Cristo sobe
e ele roga ao Pai que ele os mandasse o Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos dentro de uma sala, fechado, com medo, porque a cruz foi algo muito cruel, foi algo muito assustador. Você imagina que nós vivemos aqui em comunidade e de repente alguém é torturado do nosso meio, e a gente fica com medo. Poxa, alguém pode fazer isso com a gente, com os nossos filhos. Então os discípulos estavam com medo, mas depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo vem, enche aqueles homens, e daí por diante, meu querido, o Evangelho é pregado a toda a nação, o Evangelho é pregado a todo mundo. Pedro sai no seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo, e ele prega, e na primeira pregação, 3.000 almas se convertem a Cristo. Se Deus nos desse um pouco dessa graça, de sairmos hoje aqui, pregarmos ali na Imigrantes, e 3.000 pessoas serem convertidas. 3.000 pessoas. O que a gente faz, pastor? Não é 2 cultos por domingo, não. Agora é um atrás do outro. Um às 7, um às 8, um às 9, um às 10. Um atrás do outro para poder comportar tanta gente. Que problema gostoso de se resolver. Mas homens cheios do Espírito Santo. Quando Cristo nos dá essa missão, essa grande comissão lá de Marcos 16, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, a igreja começa a passar por um momento de muita perseguição. A história ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo vem, acontece o marco zero. Então, a partir de Cristo, vamos contar ali ano primeiro, ano segundo, ano terceiro, ano quarto, até chegarmos em 2024, que é o ano que nós estamos. Do ano primeiro, quando Cristo vai ressurreto ao céu, ali o ano 33 mais ou menos, que ele já tinha vivido 33 anos. Do nascimento dele até a morte dele, 33 anos. Do ano 33 até o ano 315, a igreja de Cristo foi perseguida e morta das piores maneiras que poderiam ser mortos. Os cristãos, eles eram mortos em fogueiras, eles eram mortos com ferro derretido colocado dentro dos seus ouvidos, então eles iam acabando destruindo o ser humano por dentro. Os filhos dos cristãos eram enterrados vivos para que os pais negassem a sua fé, e os pais ainda assim permaneciam fiéis ao Senhor, vendo seus filhos sendo mortos, mas permaneciam. Até que em 315 anos de perseguição, de morte, havia um relato na história que cada gota de cristãos que morriam, que caíam ao chão, uma semente do Evangelho era plantada. E quanto mais os guardas, as pessoas do Império Romano, que viam acontecer a morte dessas pessoas, mais essas pessoas se convertiam, mais deles se convertiam. E aí perguntavam-se: como que pode uma pessoa ir até a morte sem negar aquilo, o Deus dele, sem negar, ver o próprio filho sendo enterrado vivo e não negar a sua fé? E muito dos relatos desses missionários, desses homens de Deus, como eu poderia negar aquele que estava diante de mim na minha morte, dizendo: calma, que eu estou vindo te buscar? Como que eu poderia negar aquele que, enquanto meus filhos estavam ali sendo subterrados, ele estava ali segurando na mão dos meus filhos? Eu vi o Senhor, então eu não posso negar. Então a igreja até o ano 315 foi perseguida e foi morta. Até que no ano de 315 a 317, o imperador que estava na época no Império Romano era Constantino. Constantino tinha sua mãe, a Helena, que ela era muito cristã. Ela já tinha os dogmas da igreja, ela já seguia a igreja. E ela se converte, prega para seu filho. Constantino se converte também. E agora, a igreja que era perseguida, que tinha que estar debaixo de árvore, em túneis, eu rasgava uma parte da escritura, entregava para uma pessoa ler, depois quando nos encontrássemos de novo escondido, eu passava uma outra parte da Bíblia para outra pessoa, e a outra pessoa ia lendo. Era assim que a palavra de Deus era transmitida, via oral. Eu falava como aconteciam as coisas de Deus, como era no tempo de Jesus Cristo. A tradição oral dos judeus não era com essa facilidade que nós temos de abrir aqui um iPad, de abrir aqui uma Bíblia e poder ter escancarado quantas versões nós queremos. Tudo isso foi passando por uma via sacra, de sangue, de morte. John Huss, um pré-avivalista, ele foi um homem que viveu pré-reforma protestante, que certa vez ele pregando, se não me engano na Inglaterra, ele foi ser queimado vivo, e ele disse uma profecia dizendo: olha,
hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, e vocês não conseguirão queimá-los, nem prender eles em cadeia, porque ele vai revolucionar. E ele morreu dentro de uma fogueira, profetizando sobre a vinda de um outro homem, e esse outro homem era Martinho Lutero. Um pouquinho antes de eu começar a falar sobre Martinho Lutero, a igreja perseguia, o império, perseguia a igreja. Quando Constantino, o grande imperador de Roma, se converte, a igreja passa não mais a ser perseguida, mas agora, no ano de 325, sai um édito que é chamado de Édito de Milão, que agora o cristianismo, ela é a igreja oficial, é a religião oficial do Império Romano. Então, os cristãos que antes eram perseguidos, agora eles não são mais perseguidos, eles são tidos como tapinha nas costas. E isso é muito bom por uma visão de que não tem mais cristãos morrendo, não pode se mais perseguir e matar os cristãos, mas é muito ruim no sentido de que agora o imperador, que tomava conta de toda a parte política, que tomava conta de toda a parte de administração de um império, agora ele é o líder da igreja. O líder da igreja que foi fundada por Jesus Cristo, o líder da igreja que era pregado debaixo de uma árvore, em beira de mar, de uma forma simples, um evangelho puro, com simplicidade. Agora, o imperador, ele constrói templos magníficos, cobertos de ouro. Agora, o imperador, ele tem uma túnica que é toda revestida, ele tem um chapéu como se fosse uma coroa, para mostrar que ele é grande, que ele é o vigário de Deus, que ele é o substituto de Jesus. Agora, o bispo da igreja, ele é o pontífice da igreja, é ele quem faz ponte entre o homem e Deus. Isso falando de história, amém, irmãos? Então a igreja parou de ser perseguida e agora a igreja é a religião oficial do Império Romano. E com o Império entrando, começaram-se a entrar incensos. Depois de alguns anos tiveram uma outra reunião, que eram os concílios, que duravam-se de meses até anos. Tanto que o concílio que foi colocar a Maria como mãe de Deus foi no ano de 430 e poucos depois de Cristo. Então colocaram ela como uma mulher santa. Então foi se colocando na religião um sincretismo religioso. Por quê? Porque eu não posso ter todos contra mim. Eu posso agradar uns e não agradar outros. Então eu vou colocando tudo aquilo que nós acreditamos que é a verdade, e se formou o sincretismo religioso. E nessa época, na igreja católica agora, nasceu um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem muito douto, era muito inteligente, estudava muito, e na Idade Média tinha-se muito medo da morte. Certa vez Martinho Lutero estava passando sobre um campo e veio uma tempestade muito grande sobre eles, e caíam raios aos lados dele. Martinho Lutero prometeu que se ele saísse daquele problema, daquela tempestade, ele se tornaria um monge. E de fato, ele não morreu, saiu machucado, mas não morreu, e ele foi ser um monge agostiniano, da raça mais farisaica, vamos chamar assim, que a gente vai conhecer mais, daqueles mais, eu tenho que fazer pelas minhas obras, pelas minhas mãos. E Martinho Lutero, ele se converte ao catolicismo, ele está ali e ele vira um monge. Mas um dia, os relatos da história diz que Martinho Lutero, de tanto se flagilizar, tentando cumprir a justiça de Deus, e ele tentava cumprir a justiça de Deus, e ele tentava cumprir a justiça de Deus, ele não conseguia, ele chegava a dizer que Deus não era justo. Falava, como que Deus pode cobrar de mim, um homem com tantos pecados, uma coisa tão grandiosa como a justiça de Deus? Como que posso eu, um ser humano, cumprir a justiça de Deus na terra? E ele dizia que era como se o teto tivesse de bronze, fechado sobre a cabeça dele, que ele não conseguia ter contato entre ele e Deus. Só que um dia Martinho Lutero, que foi profetizado por John Hus lá atrás na fogueira, que em 100 anos viria um, que seria o cisne, que ele não poderia ser controlado. Esse era Martinho Lutero. Ele vem e ele tem um encontro com Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: o justo vai viver pela fé. O texto está dizendo que a justiça de Deus é satisfeita nele. Nele quem? Jesus. E aí diz que o justo vive por fé.
E aí, quando Martinho Lutero tem um encontro com esse texto, um encontro com as Escrituras, ele fala: é como se o céu tivesse se aberto diante de mim. Eu não sinto mais o peso da justiça nas minhas costas, porque aquilo que era justo se cumpriu na cruz de Cristo, e agora eu vivo tranquilamente, porque eu creio, eu ando pela fé no Filho de Deus. Esse homem, ele é impactado pela carta de Romanos. E aí, Martinho Lutero começa a estudar sobre a igreja, ele começa a estudar sobre as Escrituras, e ele começa a ver que as coisas não eram bem assim. Eu estou falando de 507 anos atrás. Nós comemoramos agora no dia 15 de outubro, dia 17 de outubro, 31 de outubro, desculpa, de 1517, a Reforma Protestante. 507 anos atrás. Por quê? Ele via que a igreja agora não era um evangelho simples e puro. Agora a igreja estava cobrando indulgências para poder tirar pessoas do inferno. O que é isso? Traz aqui o seu dízimo e a sua oferta, que você vai ser abençoado. Não só abençoado de um sentido espiritual, mas abençoado no sentido de que se você tem alguém que já morreu e que você sabe que está no inferno, que está lá penando, padecendo, traz a sua oferta aqui, que nós vamos tirá-lo de dentro do inferno. Que com uma oração nós tiramos esse homem de dentro do inferno, essa mulher do inferno. João Tetzel, um emissário papal, ele chegava a dizer que quando uma moeda cai nos cofres da igreja, uma alma salta do purgatório. Os homens vendiam a lasquinha da cruz de Cristo. Olha, por essa quantia eles precisavam juntar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que tem até hoje, lá em Roma. E eles vendiam a lasca da cruz de Cristo. Indulgências. O pote da água do vinho que foi construído, que Jesus transformou a água em vinho no casamento, no seu primeiro milagre. As vestes que Jesus usou, os espinhos da coroa de Cristo, os pregos da cruz do Senhor. E eles cobravam por isso. E aí a pregação era: vem para a igreja que você vai ter uma escada aqui, você vai passar por um vale de sal, debaixo da escada, e você vai ser abençoado. Ah, não, pega um copo de água, coloca em cima da sua televisão, eu vou orar daqui e você vai ser abençoado. Ou melhor, vamos te entregar uma rosa ungida para que você leve para sua casa. Ou não, vamos fazer um vale de sal da rosa ungida. Ou vamos fazer uma fogueira santa, onde você vai pegar tudo aquilo que você tem, você vai depositar aos pés da igreja e você vai ser abençoado. Dá o seu dízimo, que Deus vai te abençoar 30, 60, 90 e 100 por um. Se você não der, o devorador vai te roubar. Ele vai entrar na sua casa e vai te pegar. Vamos fazer a campanha de 7 sextas-feiras para você ser abençoado. Vamos fazer a campanha e você vai ter que vir de branco, nós vamos rodar aqui na frente e você vai ser abençoado. E eu estou falando de 507 anos atrás, viu? Qualquer semelhança com as igrejas de hoje é mera coincidência. Há 507 anos atrás, Martinho Lutero pregava isso. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg 95 teses, dizendo que 5 dessas 95 foram que estruturaram a nossa reforma protestante, que é somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus a glória. E é somente, não é Cristo mais a campanha, não é Cristo mais o seu dízimo, porque o seu dízimo, o seu dinheiro não compra Jesus, o seu dinheiro não compra a benevolência, a bondade de Deus para com você. Aquilo que você faz para Deus, quer seja pregar, cantar, estar na porta, sentar na igreja, vir para o culto, ser um pastor, uma pastora, qualquer coisa que você faz para Deus não compra Deus, porque é somente a graça. Nada do que nós fazemos para Ele vai deixar Ele abismado, dizendo: meu Deus, vocês viram o que o Daniel fez? Vocês viram como esse menino orou, como esse menino profetizou? Nada vai deixar ele embasbacado com as nossas ações, e nada vai deixar ele surpreso com a quantidade da profundidade do nosso pecado contra ele.
Ele não é pego de surpresa. Cristo é Senhor da história. Quando nós rompemos há 507 anos atrás, dizendo nós não cremos nisso, nós cremos somente nas Escrituras. As Escrituras, ela traz fundamento para a autoridade da igreja. Por que eu posso subir e ministrar para os irmãos aqui? Porque eu estou baseado nas Escrituras. Isso me dá fundamento para que eu possa falar a vida dos irmãos, porque senão eu sou qualquer uma pessoa falando na vida de vocês à toa. Posso falar porque vocês conferem nas Escrituras e veem que as Escrituras estão dizendo aquilo que nós estamos dizendo. As Escrituras é o fundamento da igreja. Cristo, Ele é o intermediador entre o homem e Deus. Ninguém mais faz papel entre você e Deus. Irmão, ora por mim? Claro, nós vamos orar por você. Mas não pensa que a nossa oração, ela é mais poderosa do que a sua oração. Não pensa que o pastor, que o pregador, que o ministro de louvor tem mais poder na oração do nome de Jesus do que você que está aí sentado. Cristo, quando o véu foi rasgado, e Cristo, ele morreu e ressuscitou, e o véu foi rasgado, a fumaça da glória de Deus invadiu todo o templo. Agora não tem mais lugar santo, lugar santíssimo, ou átrio. Agora a nuvem da glória de Deus invade todos os lugares. Ele invade o seu coração, aonde quer que você esteja. Agora não tem mais o sumo sacerdote, o homem que é santo, o homem que ora por mim, as coisas acontecem. Agora você tem acesso direto a Deus. Você não está mais preso nas amarras do Antigo Testamento. Você não precisa mais fazer simbolismos, porque o Cordeiro perfeito, ele foi entregue pela sua vida, e com a perfeição desse sacrifício, o sangue de Cristo, e somente Ele, e nada mais, Ele é suficiente para te livrar dos seus pecados. Nada mais. Irmão, eu preciso orar e levantar de madrugada e fazer a fogueira santa e ir para o monte, porque tem crente que acredita que o monte é mais poderoso do que o seu quarto. Tem crente que acredita nisso. Não, mas se eu for para o monte, Deus vai me ouvir. Não, mas se eu der o dízimo, aí sim eu vou prosperar. Não, mas é o óleo ungido. Nada disso. Nada disso. E perceba que a reforma protestante não dizia que a igreja católica acreditava que você não precisava de Jesus. Mas é Jesus e mais isso daqui. Mas é o Espírito Santo e mais isso daqui. E a reforma veio dizendo: é somente Jesus, é somente a graça, é somente Cristo, é somente as Escrituras e nada mais pode ser autoridade sobre a nossa vida, igreja. Queridos, isto posto, abram suas Bíblias comigo no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira de João, lá no finalzinho. 1 de João, capítulo 1, vamos ler só o verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, aqui, quando nós entendemos que é somente a graça de Deus, não é aquilo que você faz, não é o quanto você é bom, mas é a graça de Deus sobre nós, é aquilo que Deus nos deu que é de graça, não é nada cobrado, não tem nada que você possa fazer para alcançar, é um dom que Deus nos dá. Nós vamos voltar daqui a pouco para o livro de Efésios para poder continuar lendo. Nós entendemos que aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá de graça. Nada do que nós podemos conquistar em Cristo, Ele é pago. Não adianta, irmão. Não adianta orar de joelho, em pé, correndo, deitado. Nada do que você faça vai ser merecedor do que Ele já nos entregou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo é fiel e justo, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e
purificar. Ou seja, o que não é a graça? A graça não é um entendimento de Deus, não é um se achegar a Deus e continuar nas práticas erradas, porque isso se torna legalismo. Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e para te purificar. Você foi chamado para entrar em pureza. Deus te chamou para andar em pureza de coração. Deus é fiel para poder nos purificar. O que não é a graça? Vem como você está e fica da forma como você quiser. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo, ele é transformador. O evangelho de Cristo, ele é um evangelho que nos chama para perto do Pai, para entrar no colo dele, para deitar e reclinar nossa cabeça no seu peito, mas nos convida radicalmente a mudar a nossa vida de pecado. Não pensem que o evangelho de Cristo é um evangelho que diz: vem, que eu vou deixar você fazer o que você quiser quando chegar aqui. Que não é. O evangelho de Cristo é um chamado para a cruz. O evangelho de Cristo é um chamado para negar a nossa vontade. Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Amém? Uma graça, podemos voltar lá para o livro de Efésios? Uma graça que não nos transforma, ele acaba se tornando uma gracinha. Uma graça que te perdoa e não te confronta a mudar, ele acaba se tornando uma anestesia para te enviar ao inferno anestesiado. Olha que duro isso que você falou, Daniel, mas é evangelho. Se você não for transformado pela graça de Deus, se você não tiver um encontro real com Deus e for transformado por ela, infelizmente, o que você vê pregando aí fora, dizendo: não, tá tudo bem, vem, não, que isso, seu coração, essa teologia do coach, você precisa se sentir bem. Você não precisa se sentir bem. Vá para uma igreja que você se sinta bem. Não vai para uma igreja que se sinta bem. Vá para uma igreja que esteja... Antigamente, uns 30 anos atrás, quando alguém se convertia, o pessoal dizia: vai para uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje não dá. Não dá para dizer: vai para uma igreja mais perto da sua casa. Tem como dizer assim: vai para uma igreja mais próxima da Bíblia. Nem que você atravesse a cidade, nem que você congregue em outra cidade. Vá para uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque parece que 507 anos se passaram e nós continuamos falando daqueles mesmos problemas que tinham lá fora. Eles acham que podem comprar a graça, o favor de Deus, aquilo que já foi entregue de graça. De graça, querido, você tem acesso a tudo isso de graça. Por quê? Porque jamais poderíamos comprar. Aquilo que Cristo vê que está no nosso poder, que é aquilo que nós temos que ir lá e fazer acontecer, como Cristo lá no milagre de Lázaro falou: recolhe a pedra, tira a pedra da frente. E os homens foram lá e tiraram a pedra da frente. Depois ele falou: Lázaro, sai para fora. Primeiro os homens tiveram que tirar da frente. Ele não foi lá com seu poder e tirou a tampa do túmulo. Depois disse: Lázaro, sai para fora. Ele falou: retirem a tampa. E para retirar uma tampa fechada com um túmulo, sei lá, uns 2, 3 metros de altura, redonda, quantos homens não precisariam para poder fazer isso? Esforço físico. Eu vou até lá e eu vou fazer. Perigoso essa tampa, essa pedra cair por cima de mim. É perigoso. Mas sai da zona de conforto e entra na graça. Eles tiram, e aí aquilo que o homem não pode fazer, Cristo vem e faz. Lázaro sai para fora. Amém? Se a graça não te transforma, ela é vã. Ela é leviana, ela vira legalismo. É o evangelho da hipergraça. Faz o que você quer, da forma como você quer, porque afinal de contas Deus ama a todos. A graça está diretamente conectada à santificação. Santificação não quer dizer que eu sou 100%. Santificação quer dizer que a partir do momento que eu aceito Jesus, eu entro num processo de santidade. Eu entro num processo de estar mais próximo de Cristo, de ir melhorando, porque antes eu falava mal, agora eu não sou mais maldizente, porque antes eu julgava o meu irmão, e eu tenho uma trava, eu olhava para o meu irmão aqui e dizia: Brunão, tem um cisco no seu olho, mas tem uma trave de madeira dentro do meu, e eu não conseguia ver. Agora eu sou tardio a falar, eu sou pronto a estender a mão, eu sou pronto a acolher. Essa graça, ela está totalmente ligada à santificação, um processo que todos nós vivemos quando aceitamos a Cristo. Amém? Vamos para o versículo 1 de Efésios capítulo 2. Olha o que diz:
e vos vivificou. A palavra vivificou quer dizer te deu vida novamente. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Morto fala? Morto escolhe? Morto dá opinião? A Bíblia diz que a nossa condição não é de estarmos na UTI. A nossa condição não é uma condição de estarmos doentes. Não é uma condição de não estarmos muito legal de saúde, de estarmos bagunçados emocionalmente, de estarmos com ansiedade. A Bíblia diz que a nossa condição é de morto. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, deu vida novamente, em que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Como consequência de estarmos mortos nos nossos pecados, nós éramos filhos da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nossa cabeça, como os outros também estão. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos deu vida, nos vivificou juntamente com Cristo, porque de graça sois salvos. Não precisa, querido, não precisa da campanha, não precisa do sal, do vale de sal, não precisa da oração forte para expelir demônio. Estou com um demônio, vou fazer uma sexta-feira forte. Não precisa, é de graça. Entrega o seu coração para Jesus, a sua vida para Cristo, confessa ao Senhor que é de graça. Ele está de braços abertos. Às vezes nós temos uma caminhada longa com Cristo, mas nós ainda não entendemos que nós somos presenteados com a salvação. Ela é de graça. Tem nada que não gosto de fazer isso, mas vou pedir para vocês fazerem isso. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: é de graça. Querido, não precisa pagar nada. Não tem um dízimo, uma oferta, não tem eu tenho que vir para a campanha. Não tem, é de graça, Ele já nos deu. Amém? Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes nós éramos filhos da ira, lá no versículo 3, agora no versículo 6, nós estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora eu não estou mais como filho da desobediência, agora eu estou com Cristo, assentado nos lugares celestiais. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu já volto aqui no texto. Há mais ou menos um mês atrás, eu cheguei na minha casa, estacionei o carro na garagem, aí meus 2 filhos, minha esposa saiu do carro, estava com um casal de amigos nossos também, e aí eu olhei para cima do meu carro, e bem no capô assim, tinha uma assinatura, escrita assim, Miguel, bem grande no carro. Aí falei assim, bem calmo, falei assim: gente, quem escreveu Miguel aqui no nosso carro? Aí o nosso filho, né, Miguel, olhou assim e falou: pai, fui eu. Eu fui bem tranquilo, de verdade. Falei assim: filho, por que você riscou o carro escrevendo Miguel? Aí ele disse assim: pai, é porque quando nós chegarmos, todos vão saber que é o nosso carro. Falei: boa, filho, obrigado. Depois sentei com ele, conversei, falei: filho, não faz mais isso. Ele escreveu no capô inteiro, irmãos. Ele está aprendendo a escrever, então o M dele é daquele tamanho assim, ó. Escreveu no capô inteiro, Miguel. Agora todos sabem que é nosso carro, tá? Quando chegar. E eu expliquei um pouco para ele sobre graça. Falei: filho, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que você merecia agora?
Você merecia que o papai te desse um tapinha na bunda, te colocasse de castigo. Só que o pai nunca falou que você não podia riscar um carro, porque eu pensei que fosse óbvio, mas não é, você tem apenas 4 anos, expliquei para ele, ó, você não pode fazer isso, se você faz no carro de uma outra pessoa, vai dar muito problema, isso não é legal. Expliquei e ele entendeu. E eu tive a oportunidade de explicar um pouco para o Miguel sobre graça. Fala, filho, isso é graça, é você merecer um castigo e você não receber esse castigo, isso é misericórdia. Eu mereço ser castigado, mas a palavra misericórdia é miserium e cordium, é a miséria no coração. Nós somos a miséria, estamos dentro do coração de Deus. E eu falei, filho, é exatamente isso que você está recebendo agora. Você poderia ser castigado, mas não vai, porque o Pai vai ter misericórdia e o Pai vai ter graça. Um jeitinho ali de eu me controlar e ensinar um pouquinho para o Miguel daquilo que é graça e misericórdia, amém? Versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí o versículo 8 ele ressalta de novo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra grega do dom aqui se chama charisma, que quer dizer presente. Você recebe um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém diga: fui salvo porque eu sou bom. Fui salvo porque se eu não fosse salvo, quem pregaria? Fui salvo porque se eu não fosse salvo, quem cantaria? Eu fui salvo porque quem ensinaria a igreja? Para que ninguém se glorie. Você não foi salvo porque você fez alguma coisa. Você foi salvo pela graça de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras, até aquilo que Deus fez de bom, Ele fez para que a gente ande nela. Eu sou salvo porque eu faço obras? Eu faço obras para que eu seja salvo? Como que é? Não, deixa eu participar aqui da igreja, deixa eu participar do culto, deixa eu pregar, deixa eu cantar, deixa eu tocar, porque assim eu serei salvo, porque assim eu acharei graça, porque assim Deus vai me abençoar no meu trabalho. Não, você é salvo de graça, e porque você foi salvo, Deus preparou as boas obras para que os salvos andem dentro dela. Então você foi chamado para entrar dentro das boas obras, para viver nas boas obras, porque Cristo já te salvou, porque Cristo já te deu o dom da salvação de graça. Amém? Queridos, já estou terminando. Eu queria que essa palavra ficasse incrustado dentro do seu coração. Coloca uma coisa na sua cabeça: você não precisa fazer nada. Nenhuma obra que você faça vai fazer com que você mereça o céu. O que você precisa fazer é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que você precisa fazer é se entregar para Cristo, para que Cristo comece uma obra transformadora no seu coração. Daniel, eu já fiz isso. Amém. Amém. Você fez tudo aquilo que você precisava. Agora Cristo começa uma obra de santificação dentro do seu coração. Lembra no primeiro versículo? E Cristo vos vivificou estando mortos. Nós como mortos não escolhemos Jesus. Nós como mortos não damos passos sentido aquilo que é bom. Os mortos só estão mortos. Os mortos, como a Bíblia diz aqui, estão mortos nos pecados. Quando você vê alguém do mundo, alguém lá fora dizendo assim: ah, você que é crente, você não pode. É isso que eles dizem, né? Ah, mas você pode? Entende uma coisa: nós não somos mais escravos. Nós podemos. Escravo é quem não pode dizer não. Um escravo tem poder de dizer para o seu senhor: não vou fazer? Não, ele é obrigado. Agora um cristão, quando o pecado toca na sua porta, ele tem poder de dizer não, porque ele não é escravo. Ele é livre. Ele é livre para quê? Para fazer o que quiser? Não. Ele é livre para dizer: eu não vou fazer
porque não agrada ao meu Senhor. Agora o escravo, aquele que está perdido nos seus pecados, o pecado vem e chama e ele não tem força para dizer não. Ele vai porque ele é um escravo. A mentira vem e chama ele para perto e ele não consegue dizer não vou mentir, porque ele é escravo. Escravo não tem opção. Se o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. E a nossa liberdade está em: eu digo que não, porque eu quero dizer que não. Eu sou livre para dizer não. Eu sou livre para dizer: não vou pecar, não vou cair, eu vou continuar. Eu sou livre para dizer: eu não coloco o Evangelho e mais alguma coisa. Eu sou livre para dizer: eu coloco o Evangelho de Jesus em primeiro lugar e não o Evangelho e mais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa não vai trazer salvação. Ah, mas Deus escolheu. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu, a Bíblia está se referindo a ministério. Deus realmente escolheu pessoas para ministério. Deus realmente escolheu pessoas desde o ventre da mãe para pregar, para louvar, para exercer funções. Mas para salvar, Cristo abre o braço a todos, sem distinção. Por quê? Não é por obra. É um charisma, é um presente que Deus entrega para todos nós, porque nós jamais poderíamos comprar. Passar a vida inteira aqui de segunda a segunda, fazendo campanha, indo para o monte, volta, fica 50 dias sem comer, fica 1 ano sem comer. Faz todas as campanhas, vai no sal rosa, no sal do Himalaia. Essa é o que inventei, não tem essa. Vai para o monte do cajado, faz o que quiser fazer. Ah, mas meu casamento precisa ser abençoado, eu preciso fazer um voto. Ô, meu irmão, recebe a graça de Jesus, de graça. Vamos orar? Se coloque em pé, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor essa noite. E eu quero começar essa oração, Deus, pedindo perdão para o Senhor. Te pedindo perdão, Senhor, porque às vezes nós colocamos o Seu Evangelho e mais alguma coisa. Porque às vezes, Deus, nós pensamos que se nós fizermos algo de bom, o Senhor nos recompensará, porque o Senhor retribuirá aquilo que eu fiz de bom. Mas Tu não és um Deus que não aceita barganha. Tu és um Deus que não aceita negociações. Tu és um Deus que nos abençoa porque Tu és Pai, porque Tu és bom, porque nós somos os Seus filhos, porque nós somos o povo eleito, porque nós somos a Sua igreja, porque nós somos a noiva do Cordeiro, porque um dia, Senhor, estaremos tete a tete com o Senhor numa cerimônia de casamento, porque o Senhor chamou a Sua igreja, porque o Senhor predestinou o Teu povo, porque o Senhor com a Sua graça veio e nos cobriu com aquilo que nós jamais poderíamos Te entregar. Então nos perdoa, Deus, nos perdoa por colocar o Senhor às vezes num lugar que não é o do Senhor. Nos perdoa por colocar outras coisas na frente. Nos perdoa por colocar, Senhor, às vezes aquilo que eu acho que é certo e não a Sua palavra no nosso coração. Nos perdoa porque às vezes fazemos da graça do Senhor uma gracinha para poder pecar, para poder dizer que o Senhor é bom e o Senhor nos perdoará quantas vezes for necessário. Isso é uma verdade. Mas aqueles que é salvo pelo Cordeiro, aqueles que têm o sangue descido sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua família, o mal não toca. Aqueles, Senhor, que são cheios do Seu Espírito, são cheios do Seu Espírito pela graça do Senhor, receberão, Senhor, de Ti benignidade, porque Tu és Pai. E qual é o Pai que não quer dar boas coisas aos seus filhos? Coloca, Senhor, no nosso coração um coração de gratidão. Coloca, Senhor, no nosso coração um coração de retidão. Nos aperfeiçoa no processo de santificação e nos ajuda a entender que ainda que façamos, nunca conseguiremos alcançar aquilo que o Senhor nos deu de graça, para a glória de Deus.
em nome de Jesus.